Bom, galera, tô puto de novo, porque o segundo vídeo deu falha, mas aí eu descobri celular, celular potente demais, aí eu tive que apagar o vídeo que estava gravado para gravar esse aqui agora. Bom, vamos lá então. 4 horas da manhã, legal demais. Ponderabilidade. Outra propriedade do espírito, do perispírito, me perdoa, do psicossoma, é a ponderabilidade. Apesar de ser muito difícil de mensurar o perispírito, o peso do perispírito, não ter estudos científicos, não ter instrumentalização suficiente para pesar, é matéria, só que é menos densa, bem menos densa do que essa aqui. Matéria sutil, quintessenciada, corpo espiritual em si, não apresenta um peso possível de ser detectado. Possível de ser detectado, não quer dizer que não tem. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Então, dependendo do nosso grau de evolução mais denso, se formos mais materializados, mais arraigados à questão da matéria, ou menos denso, se não tivermos nenhuma vontade, se a gente for menos materializado, né? Ponderabilidade obedece a leis de gravidade no plano a que se afina, irmão. Então, dependendo do plano em que se afina, ela sofre a lei da gravidade. Então, se for de planos elevados, provavelmente sofre menos a lei da gravidade de acordo com aquele plano, de acordo com aquele hiperespaço que o espírito vive, né? Então, significando que, embora possa parecer fisicamente imponderável, não deixa de apresentar um certo peso, variável em cada região ou esfera. Luminosidade. Então, o que a gente pode perceber na literatura é que há certos espíritos elevadíssimos que doem o nosso perispírito de enxergá-lo. A gente não consegue enxergar de tanta luz que esses espíritos são, né? Então, muitas vezes, a gente tem espíritos elevadíssimos que fazem aquela adaptação perispiritual, que vão se tornando mais materializados, mais densos, menos luminosos, que a gente percebe que muitos espíritos superiores eles vão se densificando e perdem essa luminosidade, de acordo com a literatura que a gente observa. Até no livro Legião fala que espíritos muito densos não conseguem ver os espíritos dos guardiões se locomovendo, por estarem em vibração diferentes. E olha que, se a gente for pensar, sim, são espíritos com mentalidade diferente, mas que vivem na Terra e se encontram em padrões diferentes. Penetrabilidade. Bom, é muito interessante isso aqui. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Então, nenhuma barreira física é obstáculo para o perispírito. Por quê? Devido à porosidade tanto da matéria quanto também e principalmente da porosidade do perispírito. Existe muito mais vácuo entre a gente, físico e perispírito, do que propriamente a matéria. Se a gente pegar um microscópio, a gente vai ver que há muito mais espaço vazio entre a gente do que matéria em si. Então, o perispírito consegue penetrar objetos físicos, se não for uma crença limitante do espírito, né? Mas consegue penetrar e passar essas barreiras físicas sem problema algum, né? Agora, se a pessoa tem essas crenças limitantes,
e tem a vontade da crença não ser quebrada, fica mais difícil de passar, né? Então, devido às condições mentais dos espíritos. Penetrabilidade. Estudos mostram que há uma correlação entre penetrabilidade e porosidade, que a gente estava falando. Se supusermos um estado de matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas e eminentemente tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias, sem necessidade de manipulação. É o que se dá com o perispírito, que, formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. Segue em diante, penetrabilidade, outro slide. Da mesma forma, duas moléculas de frequências diferentes, eletrônica e giratória, seria com um raio laser de um uso odontológico, atuará sobre o nervo de forma indolor, porque vibrará em frequência diferente do nervo. Isso aí eu acho que é fácil, a gente pode pegar o exemplo aí de pessoas que passaram por algum tratamento para cálculo renal com laser. O laser é jogado diretamente no cálculo, na pedra de sal, passando a pele, a epiderme, o tecido, o órgão pele, músculos, sistema muscular, sistema ósseo, o órgão do rim, e atacando diretamente a pedra de sal, o cálculo, e desfazendo. Por que não machuca então esses órgãos, esses tecidos que eu falei? Porque a frequência é diferente e só interfere quando se bate na pedra, ok? Que aí não tem como provavelmente passar a frequência, não tem como passar a pedra, a frequência do laser, e aí desfaz a pedra de sal, o cálculo. É a mesma coisa. Essa ideia então fala da parte eletrônica e giratória. Sendo diferente, tem como penetrar. Se os nossos se os átomos, elétrons, a questão giratória dos spins forem diferentes do perispírito, não há problema nenhum. É igual acontece com o laser. Visibilidade. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Quanto à possibilidade de alguns médios videntes verem um perispírito, muitos raros são os que, em verdade, possuem as necessárias condições de distingui-lo. Então, lembrando que não é o nosso olho que vê, é o nosso perispírito, é o nosso terceiro olho que vê os espíritos, né? E muitas vezes são raros os espíritos, mesmo com a mediunidade da vidência, pelo que estão falando aqui no livro, de conseguir ver o perispírito em detalhe, né? o psicossoma. Corporeidade. Bom, o espírito também tem condições de corporificar-se materialmente de forma eventual e transitória, diferentemente do que acontece na reencarnação. Então é muito parecido com o processo do agênere. Então, o agênere sendo, pelo que a gente leu no livro Agênere, uma complexidade muito maior do que os trabalhos realizados de materialização. Conseguem se transfigurar numa pessoa reencarnada com uma riqueza de detalhes imensa, que passa imperceptível pela sociedade. A única diferença é que eles não conseguem reproduzir, só isso. E que eles chegam até matar com a necessidade de alimentar o agênero com o ectoplasma. Então há uma semelhança do perispírito de corporificar com um perispírito que está servindo aquele agênero, né?
Ou a gênero que está servindo aquele perispírito. Vou parar por aqui, deu 10 minutos, tá?